quando a noite fria cair sobre mim, narará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Olá, crianças aqui da Igreja do Recreio, crianças aí de Orlando, da nossa PIBO. Que bom que você está ligado aí no nosso culto infantil, que bom que você está aprendendo coisas sobre a Bíblia, histórias, cantando louvores. É muito bom ter a sua presença aqui com a gente, tá bom? Espero que você esteja gostando do culto de hoje, com certeza está. E nós vamos falar hoje sobre oração. Nós temos aprendido aqui no nosso culto, nesses nossos cultos infantis, que a oração é uma conversa com Deus. Assim como nós estamos conversando aqui, quando a gente ora, a gente está conversando com o nosso Deus e Pai. Uma vez uma criança não sabia orar. Ela dizia assim, eu não sei orar, então eu vou pedir a Papai do Céu que me ensine a orar. Papai do Céu, me ensine a orar. O que ela estava fazendo, na verdade, já era uma oração. Porque oração, você se viu? É só uma conversa com Deus. Quando a gente começa a conversar com Deus, a gente já está orando, conversando com Ele. E quando a gente conversa com Deus, Ele é um Deus tão presente, está dentro da gente, tão próximo de nós, que a gente começa a falar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta, daquilo que a gente quer receber, daquilo que a gente precisa receber, né? Bênçãos na vida da família. Quando a gente começa a orar, a gente pensa nos nossos pais, nos nossos irmãos, pensa também na nossa escola, para aqueles que trabalham, as pessoas que oram a Deus pensam também no trabalho. Enfim, é muito bom orar, falar com Deus, né? E quando a gente conversa com Deus, Deus sempre ouve a nossa oração. Isso é importante que você saiba, né? Deus sempre escuta a nossa oração. Ele está atento à nossa oração em todo o tempo. Disso você pode ter a certeza absoluta. Deus, Papai do Céu, como você gosta de chamá-lo, sempre ouve a sua oração. E Ele tem 3 formas, pelo menos, de responder às nossas orações. Ele pode dizer sim, ou seja, atender aquele nosso pedido. Às vezes a gente pede coisas para Deus e Ele responde de forma positiva, né?
Mas às vezes Deus responde não, não. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. E nós precisamos às vezes entender que Ele tem sempre o melhor. A vontade de Deus, está escrito na Bíblia, é sempre boa, agradável e perfeita. E às vezes Deus diz não, não. E nós temos que entender que o melhor de Deus vem sempre no melhor momento para a nossa vida. Então a gente tem que entender que às vezes um não de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Deus responde sim, Deus responde não, mas às vezes Deus manda a gente esperar, porque não é o momento da gente receber aquela resposta, seja o sim ou o não. Mas pastor, como é difícil entender que Deus está mandando a gente esperar. É verdade, é verdade. Olha, quando você não escutar de Deus uma resposta clara sobre sim ou sobre não, é porque você precisa esperar. É porque não é o momento de você receber aquilo que você quer, ok? Então é importante você entender que Deus às vezes vai mandar você esperar. Esperar. E é difícil a beça esperar. Você gosta, por exemplo, quando você vai com seu pai, com a sua mãe num parque e de ficar na fila do brinquedo? Olha, é difícil, né? Segurar a ansiedade, você fica contando as horas no relógio para chegar a sua vez de brincar, né, no brinquedo, mas a gente tem que aprender a esperar, porque tem alguém à nossa frente, ou não chegou a nossa vez. Esperar é muito bom, esperar faz bem, né? A gente acalma o nosso coração, a gente entende que não é o nosso momento. E na Bíblia nós entendemos e conhecemos algumas pessoas ou personagens que não receberam uma resposta de Deus imediata, o sim ou não. Mas Deus às vezes esperou um pouquinho para responder aquela oração. E temos muitas pessoas que não foram atendidas imediatamente, mas elas entenderam que não era o tempo, não era o momento adequado. E elas perceberam que depois, quando elas foram atendidas, aí sim elas perceberam que chegou o tempo, era o momento. O profeta Abacuque, lá na Bíblia, ele passou por muitos problemas, passou por muitas lutas. Era um profeta que viveu numa época muito difícil, o povo de Israel estava sofrendo muito, as pessoas estavam enfrentando fome, enfrentando perseguições, enfrentando muitos problemas de saúde, as pessoas estavam ficando preocupadas até com relação à fome, problemas financeiros, e Abacuque entendeu que Deus estava no controle. Aliás, Deus sempre está no controle, Ele sabe de tudo o que acontece conosco. E Ele sabe o momento certo de agir. E Abacuque escreveu lá no final do livro, né? Ainda que os problemas aconteçam, ainda que eu não tenha comida, ainda que eu não tenha as minhas respostas atendidas, as minhas orações atendidas conforme a minha vontade, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu esperarei nele, porque Ele sempre sabe o que está fazendo. Eu queria deixar então esse recado com você. Espera no Senhor. Entenda que Deus sempre tem o melhor para você, criança. Em todos os momentos da sua vida, quando você fizer as suas orações, quando você conversar com Deus, Deus sempre vai ouvir e sempre vai responder com um sim, com um não e com um espera. Quer saber de um outro exemplo? Lá no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, nós conhecemos uma família da Bíblia muito amada por Jesus. Jesus era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos que moravam numa casa e Jesus gostava sempre de estar com eles na casa dele, de Lázaro, Marta e Maria. Eram amigos de Jesus. Eles moravam numa cidade chamada Betânia. Não sei se você já conhece essa história, mas eu vou contar de novo para você. Lázaro um dia adoeceu, ficou doente. E Marta e Maria ficaram preocupadas porque o irmão estava quase morrendo e Jesus não estava com eles naquele momento. Jesus estava distante. Então o que Marta e Maria fizeram? Mandaram avisar a Jesus, que estava longe, que Lázaro estava doente. E disseram assim, olha, avisa Jesus que Lázaro está doente, que é para ele vir aqui com urgência, para que ele ore e Lázaro fique curado. Só que Jesus não foi imediatamente. Não chegou em Betânia antes de Lázaro morrer. 4 dias depois, quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto, sepultado. Imagina a tristeza daquelas 2 irmãs. Ficaram muito decepcionadas com Jesus. Puxa vida, Jesus, você não chegou a tempo. Lázaro adoeceu, nosso irmão, seu amigo. Se você estivesse aqui, Jesus, ele não teria morrido. Poxa, por que você demorou? Por que você não chegou antes?
Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Então, Jesus foi lá onde Lázaro estava sepultado. Ele estava numa caverna, numa gruta. Então, Jesus deu uma ordem àquelas 2 irmãs: tirem a pedra, né? Tirem a pedra do lugar. Ele poderia simplesmente, sozinho, fazer a pedra ser removida. Mas ele disse: tirem a pedra do lugar. E as 2 irmãs providenciaram. A pedra foi retirada. E Jesus deu uma ordem: Lázaro, venha para fora. Lázaro estava morto, sepultado, cheirando mal. Imagine você essa história. Se você estivesse lá vendo, você ia achar sem graça. Mas o que Jesus está fazendo? Mandando um morto sair da sepultura, já sepultado há vários dias, cheirando mal. Lázaro saiu, Lázaro reviveu. Jesus sempre sabe o momento certo de agir. Criança, entenda isso. De repente você está esperando de Deus uma resposta há muito tempo e você de repente está achando: Jesus esqueceu de mim, Ele se atrasou, Ele não vai me atender. Não, é engano achar isso. Jesus sabe o momento certo de agir. Por isso, criança, nesta tarde, quem sabe você está orando há muito tempo, fazendo um pedido a Deus há muito tempo. Olha, eu quero deixar para você uma certeza absoluta. Fica tranquila, tá, criança? Fique em paz. Jesus está ouvindo a sua oração, ouvindo atentamente. E Ele sabe o momento certo de agir, o momento certo de aparecer na sua vida. E Ele vai dizer sim, vai dizer não, ou vai dizer espera. Como Jesus disse àquelas 2 irmãs: olha, não é o momento de eu chegar. Mas quando Ele chegou, Ele resolveu o problema delas. Entenda uma coisa: Jesus nunca chega atrasado. Ele nunca se esquece da gente. Ele sempre entende o momento certo de agir. Portanto, criança, você que está assistindo esse culto, continue orando, continue falando com o Papai do Céu, conversando com Ele, como você conversa com seu amigo. Tem pedidos para fazer? Pode fazer. Tem reclamações a fazer? Pode fazer também, não tem problema algum. Pode pedir pelo papai, pela mamãe, pode pedir pela sua escola, né? Pelo seu futuro, pela sua futura profissão, pelo seu futuro casamento, aquelas coisas que te incomodam, que te entristecem. Pode falar com Jesus, com Deus em oração. Ele vai te ouvir e vai atender a sua oração no momento certo, com o sim, como você já aprendeu, com o não ou com o espera. E quando Jesus chegar, Ele vai fazer o melhor, porque a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos aí na sua casa. Se você quiser fazer assim com as mãos ou assim, fechar os olhos, não tem problema. Vamos falar com o Papai do Céu, com o nosso Deus? Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela Tua palavra, que foi hoje compartilhada com as crianças. Obrigado pelos louvores, pelos testemunhos. Obrigado porque nós podemos falar contigo. Obrigado, Deus, porque nós podemos falar contigo e termos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Sim, o Senhor nos ouve. E principalmente o Senhor ouve e atende cada uma das nossas orações. Abençoe essas crianças, todas elas nesta tarde, neste dia, elas que estão assistindo este culto, que elas sintam a Tua presença e que elas nunca desistam de orar. Que elas sempre falem contigo e esperem a resposta no momento certo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Deus te abençoe, viu? Amém.